Oi, tudo bem com você? Espero que sim, que esteja bem e que esteja conseguindo fazer as suas observações diárias sobre a sua fertilidade. Meu nome é Natália Cristina, estamos aqui mais uma vez para continuar nossa descoberta sobre os mistérios desse sistema tão complexo que é o sistema reprodutor feminino. Conforme o prometido, hoje nós vamos falar sobre o muco cervical. E não só ele, mas de todas as secreções que, digamos, saem da gente, né? Afinal de contas, o que é isso tudo que sai de dentro de mim? Da onde vem? Qual a finalidade? Por quê? Vamos desvendar esses mistérios hoje. A primeira secreção da qual nós vamos tratar é a menstruação. Como eu já disse para vocês anteriormente, o evento mais importante do ciclo menstrual é a ovulação. E a menstruação só acontece quando nós ovulamos. Então, digamos que essa secreção tem um pré-requisito. A mulher só menstrua depois que existe uma fase lútea, ao final dessa fase lútea. E a fase lútea só existe se acontece a ovulação. Então, quando, por exemplo, uma mulher toma anticoncepcional e ela faz aquela pausa de 7 dias para descer, ela não está menstruando. Porque com o anticoncepcional nós não ovulamos. Ele inibe a ovulação. Ele interrompe todo aquele processo da maturação dos óvulos, da produção do estrogênio, do pico de estrogênio, inibe tudo aquilo. Então o nosso corpo recebe uma falsa informação de que nós temos hormônio, mas o hormônio que está circulando é sintético. Então não há ovulação. E aí quando existe a pausa desse medicamento, digamos que desce. Mas é uma menstruação que a gente chama de menstruação fake, é uma menstruação falsa, porque não houve o pré-requisito que é o mais importante para que essa seja uma menstruação verdadeira, que é a ovulação. Então, mulheres, menstruação só acontece para quem não está tomando anticoncepcional. Quem toma anticoncepcional não menstrua, tem apenas um sangramento que é provocado devido à pausa do hormônio sintético. Além do sangue menstrual, o que mais sai de dentro da gente? Bom, no fundo da vagina existe o cérvix, que é o colo do útero, como nós já situamos anteriormente para vocês. Essa região, durante todo o ciclo, ela produz secreções. Ela produz um muco, que nós chamamos de muco cervical. Só que esse muco ele não é igual durante todo o ciclo menstrual. De acordo com a variação dos hormônios, de acordo com os picos de estrogênio, de acordo com a elevação da progesterona, esse muco ele é constituído de maneira diferente. Então ele vai ter cor diferente, ele vai ter um aspecto diferente e ele vai ter até uma textura diferente, de acordo com o decorrer do ciclo. Então nós vamos agora tratar das diferentes fases do muco cervical no decorrer do ciclo menstrual. Logo depois que termina a menstruação, normalmente a mulher passa por alguns dias secos. Esses dias secos são dias em que o muco cervical não está sendo produzido ou está sendo produzido numa quantidade bem pequena a ponto de não aparecer na parte externa da vulva. Então nós não visualizamos nada durante esses períodos. São cerca de alguns poucos dias, não chega a uma semana isso. Tem mulheres que nem acontece esses períodos secos. Depois da menstruação já começa a perceber o aparecimento de muco. Isso varia de mulher para mulher, tá bom? Agora, o que comanda o surgimento desse muco é a produção do estrogênio. Logo depois que termina a menstruação, a hipófise manda o folículo estimulante para começar o recrutamento dos óvulos e isso gera a produção de estrogênio pelos ovários. Essa produção de estrogênio, conforme ela sobe, o nosso cérvix responde com a produção do muco cervical. Inicialmente, esse muco ele tem uma coloração levemente amarelada e ele é um pouco pegajoso, um pouco grudento. Mas ele não chega a ser elástico, que é aquele muco que a gente estica bastante. Esse muco,
ele é um pouco amarelado e a tendência é que com o passar dos dias ele vá ficando mais claro, branquinho, até chegar a um ponto que ele fica transparente. Essa mudança, essa variação, ela vai acontecer de acordo com a proximidade do período fértil. Então, quanto mais transparente, quanto mais claro for esse muco, mais perto do dia fértil nós estamos, que seria o dia da ovulação. E quanto ao aspecto desse muco? Nós falamos da coloração, agora vamos ao aspecto. Qual é a aparência dele? Inicialmente ele é, como eu disse para vocês, um pouco pegajoso, grudento, digamos que cremoso. E aí ele vai começar a ficar elástico. Com o passar dos dias, esse muco começa a ter uma certa elasticidade. No começo, a gente consegue esticar um pouquinho. Até chegar perto do período fértil, pode chegar a 4, 5 centímetros. O tamanho do cordão que nós conseguimos esticar sem que ele se rompa. Então esse muco, ele é denso no começo e ele vai ficando mais líquido também. Além da mudança do aspecto, ele vai se liquefazendo, digamos assim. Então o padrão é um pouco mais denso, menos líquido. E aí vai chegando perto do período fértil, ele vai ficando menos denso, mais elástico e mais líquido. Então o muco do dia do pico, que seria o ápice da fertilidade, que é o dia ou o dia anterior ou o dia posterior à ovulação, a gente não consegue saber ao certo o dia da ovulação, mas definindo pelo muco, nós conseguimos saber que a ovulação acontece ou naquele mesmo dia, ou vai acontecer no dia depois, ou já aconteceu no dia anterior, certo? Esse muco aí do pico, digamos desses 3 dias aí que rodeiam a ovulação, ele é como? Ele é transparente, ele é muito líquido e ele é extremamente elástico, certo? Fique atenta para observar os sinais desse muco desse período. Se você acompanhar o seu ciclo dia a dia, como que você percebe esse muco? Vamos dizer que em uns 3 meses você já vai ter definido qual é o aspecto do seu muco do período fértil. Porque o que eu estou passando aqui para você é um padrão do que normalmente deve acontecer com todas as mulheres. Porém, nós não somos máquinas e nós não fomos feitas em série. Nós somos feitas única, cada uma. Então, o meu muco fértil pode ser diferente do seu muco fértil. Então, cada uma precisa definir o seu padrão de fertilidade. Por isso, nós precisamos acompanhar dia a dia todos os nossos ciclos até que nós consigamos entender qual é o nosso padrão de fertilidade, que é algo individual de cada uma de nós, certo? Agora, então, o muco. Chegamos no dia da ovulação. No dia da ovulação, esse muco estava numa quantidade boa. Como que você percebe isso? É fácil perceber. Sabe aqueles dias que você vai no banheiro fazer xixi? E aí a hora que você limpa, você percebe que o papel passa assim, ó, vupt. Que você pensa, poxa, nem limpou direito, já passou, escorregou. Parece que tava com uma ramela ali, né? É esse aí. Esse muco, ele é muito elástico, ele desliza. Sabe qual é a característica química desse muco? Olha que interessante. Normalmente, o trato vaginal, né, o ambiente vaginal, ele tem um pH ácido. Mas esse muco aí faz com que o pH da vagina mude e se torne um pouco mais alcalino, menos ácido. Nesse muco, os espermatozoides conseguem sobreviver até 6 dias. É, mulherada, se o espermatozoide encontrar esse muco no seu canal vaginal, esse muco é como uma highway, uma rodovia expressa que vai guiar o espermatozoide. Além disso, esse muco tem nutrientes, tem vitaminas, né, e minerais essenciais para ajudar a motilidade dos espermatozoides. Então, nesse muco, os bichinhos vão mais rápido e vão direto para o caminho certo, que é aonde? Para dentro do útero. Esse muco garante a sobrevida dos espermatozoides de até 6 dias. Por isso que às vezes a gente namora tipo bastante tempo antes e aí vai ver engravida. Poxa, mas eu namorei faz 1 semana. Tá, né? É porque os espermatozoides, se encontrarem esse muco, pode garantir que pode ter algum super espermatozoide que pode viver até 6 dias. Ok? Agora ovulamos. O que vai acontecer com o muco depois
depois da ovulação. Como nós já aprendemos, assim que ocorre a ovulação, dentro do óvulo permanece o corpo lúteo. O corpo lúteo começa a produção e a emissão de um novo hormônio, a progesterona. Com a progesterona circulando no nosso corpo, o cérvix, o colo do útero, vai responder também. Qual é a resposta do cérvix? É a mudança do muco cervical. O muco cervical, de repente, se transforma de elástico, que era, para cremoso, pastoso, leitoso. Você pode usar a palavra que você quiser, mas o aspecto é que ele parece um Danone, parece uma coalhadinha, parece um creme hidratante branco. Normalmente, logo depois da ovulação, você pode perceber algumas partezinhas meio amareladas que parecem pelotinhas. Isso é difícil perceber, mas se você ficar bem atenta, pode ser que você encontre. Alguns dias depois da ovulação, cerca de 2 dias mais ou menos, já é possível perceber, tá? O muco em si muda. Ele fica com esse aspecto cremoso. Ele deixa de ser transparente e passa a ser esbranquiçado ou amarelado novamente. Só que não mais grudento, que fica pegando, e nem elástico, que pode ser que a gente estique um cordão. Dessa vez ele não vai nem ser grudento nem elástico, ele vai ser cremoso, que se você passar os dedos assim, ó, você sente como se estivesse hidratando, né? Parece um creme hidratante mesmo. Esse muco, ele segue enquanto tiver progesterona. Algumas mulheres chegam a produzir bastante desse muco, que ele se acumula na calcinha. Essa é aquela fase que a gente começa a ver aquela sujeirinha amarelada na calcinha, que muita gente acha que está doente, acha que está com cândida, acha que está com algum tipo de protozoário, acha que está com alguma doença, vai até no médico, pergunta para os outros, o que está acontecendo comigo? Não está acontecendo nada, você apenas está na sua fase lútea. Esse é o muco normal de fase lútea. Tem mulheres que falam que esse muco é de quem está grávida. Gente, não, tá? Quem está grávida também produz esse muco, por quê? Porque durante a gestação a progesterona sobe nas alturas. Só que para quem não está grávida também tem progesterona. A progesterona do corpo lúteo. Não é tanto quanto uma progesterona de gravidez, mas ela está ali, fazendo com que o muco mude e com que nós consigamos observar esse aspecto diferenciado do muco, que é um muco cremoso, que é um muco mais amarelado ou esbranquiçado. Esse muco vai perdurar até a próxima menstruação. Normalmente, pode ser que antes da menstruação, alguns dias antes, você se perceba seca novamente. Aí não vai ter nem muco e nem a sensação de umidade na vagina. É possível, mas também é possível que esse muco dure até o dia anterior da menstruação, certo? Que outro tipo de secreção nós podemos observar saindo de nós? Algumas mulheres observam uma secreção rosada ou um corrimento marrom. Isso é normal? Tem gente que fica desesperada. Nossa, corrimento marrom, o que está acontecendo? Vamos lá, vamos desmistificar isso daí. Primeiro, a secreção rosada. Quando nós temos alguma secreção rosada que acontece entre o 5º e o 11º dia depois da ovulação, prestou atenção? Entre o 5º e o 11º dia depois da ovulação. Essa secreção rosada pode ser a secreção da nidação. Quando o embriãozinho, né, porque já foi fecundado nesse caso, se fixa na parede do útero, isso pode causar um pequeno sangramento. Esse pequeno sangramento pode ocasionar uma secreção rosada. Um muco rosa, tá? Esse, para quem está esperando engravidar, pode ser um sinal de alegria, certo? Agora, e o corrimento marrom? O corrimento marrom, se ele vem dentro desse período também, entre o 5º e o 11º dia depois da ovulação, ele também pode indicar a nidação. Só que essa secreção marrom também pode indicar a chegada da menstruação. É comum em alguns ciclos que cerca de 2 ou 3 dias antes da menstruação apareça um sangramento marrom. Só que esse sangramento marrom, né, se ele ocorrer
2 ou 3 dias antes da menstruação, vamos supor que você tenha uma fase lútea de 14 dias, né? 2 ou 3 dias antes vai dar bem no 11º dia. Vai dar aquela dúvida, né? Por isso é bom que você acompanhe o seu ciclo direitinho para saber os dias que você pode namorar com mais tranquilidade, para não ficar com aquele perigo, com aquela noia de nossa, veio o sangramento marrom. Nossa, eu tô no 11º dia depois da ovulação. Tô grávida. Aí dá 2, 3 dias, desce, né? Então, para não ficar com esse desespero, caso você não queira engravidar, é claro. Para não ficar com esse desespero, acompanhe o ciclo, né? Nós estamos ensinando passo a passo como que você vai identificar o seu período fértil. Aí fica fácil. Não quer engravidar? Nos dias de maior fertilidade, toma cuidado. Encapa o bichinho. Ou não faz, né? Ou brinca de outro jeito. Sei lá, né? Aí usa a criatividade de vocês, gente. Só não vai correr o perigo de fazer coisa sem proteção. Primeiro que até para as doenças é extremamente perigoso, né? A gente não deve ficar, né? Namorando sem camisinha por aí. Porque é muito perigoso, gente. Não é o nosso foco aqui, mas eu vou alertar a vocês que a sífilis, que é uma doença que a gente tem registros históricos tão antigos, a sífilis está de volta. A sífilis está aí. Por quê? Porque o pessoal não está se protegendo. Usem camisinha, usem preservativo, carrega na bolsa. Homens, usem. Eu ouço de muitas mulheres que reclamam que cada vez que vai tem que ficar convencendo o parceiro de que ele tem que usar camisinha. Gente, é a proteção de cada um. Né? Não é que a mulher é chata, poxa, vamos se proteger, né? Além disso, tem a gravidez indesejada, que querendo ou não, a gente sabe nos dias de hoje ainda que quem tem Mateus que o embale, né? E a mulher é sempre a maior prejudicada nesse momento. Isso para quem eu tô falando no caso de uma gravidez indesejada, tá? Agora, para quem tá querendo engravidar, essa também é uma informação importante. Porque se você conhecer o período certo, voa lá, né? As chances são muito maiores de que você consiga uma fecundação, uma nidação saudável, né? Conhecendo o seu corpo, sabendo que o seu período de fase lútea está sadio, né? Porque como a gente já falou, né? Fases lúteas que são muito curtas não favorecem a nidação, ok? Bom, isso é o que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje, mas nós ainda temos o nosso exercício da percepção da fertilidade. Vamos para o terceiro exercício da percepção da fertilidade, onde nós vamos fazer as anotações pertinentes ao muco cervical. Para o exercício da percepção da fertilidade de hoje, eu nem peguei a folhinha porque eu sei que você já preparou a sua folhinha, já escreveu lá os sinais secundários da fertilidade, já escreveu sensação, já escreveu muco cervical e você já está acompanhando desde os vídeos anteriores. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da última fileira, que é muco cervical. O que você vai perceber? Primeiro, muito importante, ninguém vai tirar nada lá de dentro, tá, gente? Por favor. Não vai enfiar o dedo, não vai tirar, não vai lá, nada. Esse muco que você vai precisar observar para o exercício é o muco que aparece na sua vulva. É o muco que está ali do lado de fora, já escorrendo, saindo, tá? Então, o muco que está aparecendo ou na sua calcinha, ou no papel higiênico quando você limpa, ou ali do lado de fora mesmo, que você consegue, só de passar a mão, você já consegue pegar um pouquinho. É esse muco que você vai avaliar. O que é preciso marcar nessa fileira da nossa folhinha? No muco cervical. Você precisa marcar primeiro a cor. Qual a coloração que você está observando? Normalmente, ele vai variar de branco, amarelado ou transparente. Então, você vai ter essas 3 opções. Branco, amarelado ou transparente. Segunda coisa que nós precisamos observar é quanto ao aspecto do muco, a textura do muco.
Aí você também vai ter 3 opções. Se ele é grudento, que é que fica assim, gruda mesmo, fica pegajoso no dedo, só que não forma aquele cordão comprido. Então esse é o muco grudento ou pegajoso. A segunda opção que você tem é o muco elástico, que é aquele muco que estica, bonito, que forma cordão, que você quer até tirar foto de tão lindo que ele é. A terceira opção é o muco cremoso, que é aquele muco da progesterona, que ele nem é grudento, ele simplesmente fica no seu dedo, ele não fica se esticando de forma nenhuma, ele não é elástico e ele parece um creme hidratante ou parece um iogurte, tá? Então são essas 3 opções. Vamos revisar então. São 3 opções de cor: branco, amarelado ou transparente. Quanto ao aspecto, também são 3 opções: pegajoso, elástico ou cremoso. É só isso que você vai anotar. Se você quiser anotar alguma coisa a respeito da quantidade, faça isso. Use sinaizinhos de mais. Quando tiver muito, você usa 3. Quando tiver menos, você usa 2. Quando tiver bem pouquinho, você usa só 1. Assim você vai ter noção da quantidade, porque isso também pode mudar. No pico da fertilidade, né, bem próximo ao período fértil mesmo, a quantidade do muco pode aumentar em algumas mulheres. Se isso acontecer com você e você puder observar, faz a sua anotação lá, vai ser precioso. Para o próximo vídeo, nós vamos falar a respeito da identificação dos padrões da fertilidade. Afinal de contas, nós já temos observação suficiente, você não acha? Nós temos a observação dos sinais secundários, nós temos a observação das sensações e agora nós vamos ter a observação do muco cervical. Com esses 3 sinais, essas 3 anotações, nós já vamos conseguir observar para conseguir identificar se há algum padrão de fertilidade para você, o seu padrão de fertilidade. Nós vamos identificar esse padrão, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Quem acompanhou esse vídeo até aqui, se gostou, dá o seu joinha. Se não gostou, marca também, porque, né, quem não gostou também tem o seu direito de não gostar. Não estou obrigando ninguém a gostar de nada. Mas quem gostou, curte aí, acompanha o canal, faça os seus exercícios, acompanhe o seu ciclo, que logo logo você vai ter em mãos o seu padrão de fertilidade e a segurança de poder até prever quando que vai vir a sua próxima menstruação. Olha que maravilha, sem desespero. Eu vou contar pra vocês isso por mim. Esse meu último ciclo que passou, meu ciclo teve 44 dias. Nossa, né? Mas eu fiquei desesperada em algum momento? Não, porque eu sabia exatamente o dia que eu ovulei. Eu sei que minha fase lútea dura 11 dias. Do dia que eu ovulei, eu contei 11 dias. No dia seguinte, eu carreguei o meu copinho na bolsa porque eu sabia que ia descer. Pois eu acordei, 7 horas da manhã, 7h30 eu fui ao banheiro e lá estava ela. Sem me assustar, sem manchar nenhuma roupa, sem desespero de, tá atrasado. Gente, 44 dias atrasou um bocado, né? É isso aí. Com a percepção da fertilidade, chega de nóia, chega de ansiedade, chega de desespero. Bora acompanhar seu ciclo. Até o próximo vídeo.